Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos e boa noite. O nosso estudo de hoje é a mensagem evangélica da parábola do rico e Lázaro. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Mas nós sempre fazemos uma prece inicial antes de começarmos as nossas atividades. Então elevemos o nosso pensamento até Deus, até Jesus, até a nossa Mãe Maria Santíssima, aos nossos mentores, para que eles nos orientem, nos iluminem, nos dê paz e nos conduzam para um bom aproveitamento da mensagem de hoje. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Antes de nós começarmos, eu faço uma pergunta. Tem alguém que está vindo pela primeira vez numa casa espírita? Se tiver, não. Bom. Bem, aqui na nossa casa espírita nós temos algumas atividades. Durante as semanas, sempre às 8 horas, exceto às quartas-feiras e aos sábados, tem um estudo ou uma palestra evangélica. De domingo, segunda, terça-feira é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Quarta-feira é o estudo do Livro dos Espíritas. Às quintas-feiras de tarde está sendo feito o estudo do livro O Consolador. Durante a semana nós temos, das 14 às 15h30, o atendimento fraterno. Nós temos também, às segundas-feiras, às 20 horas, eu gostaria que fosse um pouco mais cedo, das 19h50 mais ou menos, para chegar mais cedo para o estudo, a evangelização infantil. Estou vendo uma garotinha aqui, ela pode participar dessa evangelização infantil. E nós estamos também programando, para breve, muito breve, o estudo com a mocidade. Esse estudo pode ser feito, talvez seja feito às segundas-feiras, às 20 horas também. O estudo com a mocidade são pessoas, os adolescentes, entre 12 e 20 anos, 21 anos. Temos também o artesanato, ele fica aqui logo para quem entra na nossa casa espírita à direita. Esse artesanato é uma artesanatoterapia que as pessoas fazem esse artesanato para se ajudarem. E nas obras concluídas é feito a venda para reverter para a assistência social da nossa casa espírita. São alguns dos avisos que nós vamos lembrando assim, rotineiramente. Então vamos ao estudo de hoje. As parábolas são ensinos curtos com a mensagem espiritual. Os evangelistas registraram 32 parábolas que foram ditas por Jesus. A parábola evangélica é sempre uma instrução alegórica com um fim moral, como um meio de fazer compreender uma lição espiritual. Essa parábola do rico e Lázaro, registrada por Lucas, Jesus contou desta forma. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão,
desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava. E os cães vinham lamber-lhes as feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado e tu em tormentos. Além disso, entre nós e vós existe um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo então que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de que não sucederem eles virem também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Este ensino é a proclamação da lei da caridade. O rico e o pobre, Lázaro, personificam a humanidade sempre rebelde aos comandos da luz e da verdade. O rico desfrutou aqui no mundo e sofreu no espaço. E Lázaro sofreu no mundo e desfrutou no espaço. O rico que se vestia de púrpura e que todos os dias festejava é o símbolo daqueles que querem tratar da vida do corpo e esquecem-se da vida da alma. São os que buscam a felicidade no comer, no beber, no vestir. São os que se entregam a todas as satisfações da matéria. São os egoístas que vivem só para si. Os orgulhosos que só veem o que lhes pode saciar a sede de prazeres. Cultivam a luxúria que mata os sentimentos afetivos e anula os dotes de coração. O rico é a personificação daqueles que são escravos do reino do mundo, que vem do mundo esse paraíso perdido. O rico passou toda a sua vida a se fartar esplendidamente, a desprezar os pobres, a desprezar a Deus, a dar as costas à religião, a gozar, a folgar, mas quando morreu, não pôde continuar a viver como vivia, vestindo-se de púrpura, comendo manjares, bebendo licores, porque no mundo dos espíritos não há púrpuras, não há manjares, não há licores. Ele já se havia fartado com os prazeres da terra, não podia fartar-se, pois, com os prazeres do céu, porque não os tinha buscado, nem tinha adquirido o tesouro que se conquista as glórias celestes. Estava nu, sem dinheiro, sem crédito para arranjar melhor morada. Então lhe foi destinado o Hades. E ele lá estava, contrariado, por lhe faltarem as comodidades que tivera na terra, os gozos de que fizera o seu reino do mundo. Lázaro representa os excluídos
da sociedade terrena. Lázaro não são esses pobres orgulhosos do mundo, que não têm muitas vezes o que comer e o que vestir, mas estão cobertos com a púrpura do orgulho. Não é essa gente que não tem dinheiro, mas tem vaidade, não tem palácio, mas tem egoísmo, não tem jantares luxuosos, mas tem prazeres nefastos. Não. Os pobres de que Lázaro serviu de símbolo na parábola são os que sofrem com resignação, são os que desprezam os bens da terra, porque buscam as coisas de Deus. São aqueles que se veem usurpados daquilo que por direito lhes pertence. Tudo que lhes pertence no mundo, mas pacientes e resignados não se revoltam, porque creem no futuro e esperam as dádivas que lhes estão reservadas por Deus. Eles sabem que existe um Criador, um Pai Supremo, que lhes dará o prêmio de suas vigílias, um salário pelos seus afazeres morais, uma luz para a sua orientação espiritual, e que esse prêmio, esse salário, essa luz, embora às vezes pareça tardar, não faltará, porque a justiça de Deus é infalível, é indefectível. E é assim que morreu Lázaro, o mendigo, e foi conduzido pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi posto no Hades. São duas personalidades distintas, uma que gozou, outra que sofreu. Uma a quem nada faltava, a outra a quem tudo faltava. Vão trocar agora as suas condições, vão mudar de cenário. O mendigo vai para a abundância e o rico é que passa a mendigar. É o reverso da medalha que se apresenta a todos no dia do julgamento. E como é diferente o julgamento de Deus do julgamento dos homens. Deus não se deixa levar pelo preconceito, Deus não se deixa levar pelo juízo humano. E é isto que precisamos saber para melhor compreendermos esta parábola. Seio de Abraão é a liberdade do Espírito no espaço infinito. Seio de Abraão é o mundo invisível, onde os espíritos, com os seus corpos imponderáveis, caminham livres das peias, realizando sempre novas conquistas, fazendo novas descobertas, aprendendo novas verdades que os elevam em conhecimento, que os elevam em felicidade. Seio de Abraão é o mundo da imortalidade, da luz, da verdade, onde quando mais progredimos, mais aprendemos, e quanto mais aprendemos, mais sabemos amar a Deus e ao próximo. É o mundo da fé verdadeira, que abala e transporta montanhas, faz espumar oceanos e produz ventos, mas que também dá calma e bonança a todos aqueles que imploram o auxílio de Jesus. Abraão foi o patriarca do povo hebreu. Abraão era um crente na imortalidade, via o espaço semeado de espíritos, conversava com os espíritos, vivia em relação contínua com o mundo dos espíritos, que era o seu seio predileto, que era o seu paraíso, o seu céu, a sua delícia, a sua felicidade. Para aí é que foi Lázaro, com inteira liberdade de locomoção nos ares. Ele havia sofrido na terra, ferido pela dor, na miséria, privado das delícias do mundo, mas acreditava num Deus supremo, que lhe dera aquela existência de expiação e provas, para que reparasse os males de suas vidas passadas, em que havia também descurado das coisas divinas e só tratado dos gozos efêmeros do mundo.
Lázaro pagou a sua conta. Ao sair da prisão do corpo, tinha pago o último ceitil de sua dívida e reconquistara o reino da liberdade e da luz que Deus concede a todos os que se submetem à sua lei, aos seus desígnios. Eis o que é o seio de Abraão. Esse painel, essa pintura, esse quadro majestoso que Jesus desenhou aos olhos dos ouvintes da parábola com referência a Lázaro, ao mendigo, que tinha como única caridade na terra os beijos dos cães, esses fiéis amigos dos homens. E aí do seio de Abraão nós vamos para ver o que é o Hades. Os antigos acreditavam na existência de um mundo subterrâneo, para o qual iam as almas daqueles que não foram bons na terra. O Hades, para os judeus da época, era o inferno. O que nós chamamos hoje de inferno, eles chamavam de Hades. O corpo ficava no sepulcro e o espírito ia para o Hades, mundo localizado nas entranhas da terra. Daí essas almas não saíam, mas os espíritos que estavam no Hades viam com os olhos da alma e sabiam tudo o que se passava no seio de Abraão. E era justamente nisso que consistia o sofrimento deles. Verem o que se passava no alto e não poderem participar dessas regalias, que só eram concedidas àqueles, como Lázaro, haviam pago a sua conta espiritual. Por isso diz o evangélico que o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda Lázaro que molhe a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. O rico queria água. Antigamente ele tinha passado a vinhos e licores, mas no Hades não pedia água. Tinha sede, e essa sede não era do corpo. Não se tratava de água dos rios ou de fontes, porque o corpo estava no sepulcro, e o espírito não pode beber água mineral. A água material era sede, sede de consolação, sede de esperança, sede de perdão. Ele também já havia compreendido a causa das suas dores. Era a vida dissoluta que tinha passado no mundo, e a chama do remorso abrasava a sua consciência. Ele queria água, essa água da vida, essa água de salvação, a água que Jesus tinha dado para aquela mulher de Samaria, para aquela mulher samaritana. Essa água do perdão, perdão dos pecados que o rico tinha cometido contra todos os que mendigam a caridade para as coisas divinas. E Abraão, o grande patriarca que vivia feliz no mundo espiritual, respondeu ao rico: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida na terra, e Lázaro, do mesmo modo, os males. É justo que ele agora esteja consolado e tu em tormentos. E está vendo ainda que entre nós e vós está um grande abismo, de modo que nem vós podeis vir para aqui, nem nós podemos ir para aí. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a nossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. Abraão está dizendo ao rico que ele ainda está muito materializado, que ele não pode passar desse mundo material para o mundo espiritual, onde se encontra Abraão
e Lázaro. É esse o abismo que existe entre aqueles que estão mais evoluídos e os menos evoluídos. Continua Abraão conversando com o rico. Trataste só da matéria, só do corpo, cultivastes a matéria que não vos deixa elevar e chegar até nós, ao passo que Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar as dívidas materiais, e conquistou fluidos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente. Abraão ouvia a voz do rico, e o rico ouvia a voz de Abraão. O rico no Hades via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia a necessidade de o rico ser aconselhado para se regenerar mais tarde e vir novamente ao mundo pagar a sua dívida, para depois também subir ao seio de Abraão. Abraão chamou-o de filho, disse-lhe: filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida de Lázaro. Querendo dizer com isto que, sem voltar à vida corporal semelhante à de Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho, do seu egoísmo, ele, o rico, não chegaria ao seio de Abraão. Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se dos seus irmãos que faziam a mesma vida que ele fazia quando estava na terra, replicou: Pai, eu te rogo então que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não suceder virem também eles para este lugar de tormentos. O rico que estava no Hades sabia muito bem, porque ele via que pai Abraão mandava sempre outros espíritos dar avisos aos homens da terra. Então que pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai na terra, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam se continuassem com a vida que tinham. Mas Abraão lhes disse: eles têm Moisés e os profetas, isto é, Moisés conta tudo o que precisam fazer para ser felizes, e os profetas dizem-lhe o que se passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que também não venham parar no Hades. Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, ele lhes falar, lhes aparecer e lhes manifestar onde arrepender. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que, por essa forma, se tornariam obedientes à lei de Deus. Mas Abraão respondeu novamente: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois se eles haviam repelido as advertências dos profetas, por quem os mortos costumavam falar, como haveriam de crer nos mortos? Para crer nos mortos era necessário crer nos profetas, porque os profetas
não eram mais do que médiuns, porque se comunicavam com os espíritos dos mortos. Se eles não acreditavam nos médiuns, como haveriam de acreditar nos espíritos? Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los, como o irmão queria, sem os médiuns indispensáveis para transmitir a comunicação? Deus dá liberdade a todos para buscarem a sua lei. Assim, Deus respeita o livre-arbítrio que deu a cada um. Os espíritos dos mortos podem comunicar-se e manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos a tomarem a posse da felicidade futura. E é por isso que sabemos que de muitos ricos das coisas do mundo e muitos pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que embora não tenham visto e ouvido manifestações e avisos dos mortos, não se convenceram com esses avisos. Ao contrário, dizem que foi ilusão, medo, tolice, loucura. Por isso fez bem Abraão em não permitir a manifestação espírita aos 5 irmãos ricos, daquele que se vestira de púrpura e se banqueteara esplendidamente todos os dias da sua existência na terra. Emmanuel, aqui no livro Pão Nosso, ele nos mostra como é feito isso, quando ele comenta: a resposta de Abraão ao rico da parábola ainda é ensinamento de todos os dias no caminho comum. Inúmeras pessoas se aproximam das fontes de revelação espiritual. Essas fontes são os centros espíritas, espalhados por toda parte. Entretanto, não consegue a libertação dos laços egoísticos, de modo que vejam e ouçam qual lhes convém aos interesses essenciais. Sempre está havendo uma mensagem e esses egoístas não conseguem ver, de acordo com Emmanuel. E ele comenta que há mais de um século estabeleceu-se intercâmbio mais intenso entre os dois planos, entre o nosso plano físico e o plano espiritual. Na grande movimentação do cristianismo redivivo, contudo, há aprendizes que contemplam o céu angustiados, tão só porque nunca receberam a mensagem direta de um pai ou de um filho na experiência humana. Alguns chegam ao disparate de se desviarem da senda, alegando tais motivos. Para esses, o fenômeno e a revelação no Espiritismo evangélico são um simples conjunto de inverdades, porque nada obtiveram de parentes mortos, entre aspas, esses mortos, em consecutivos anos de observação. Nós podemos ver que muitas pessoas que visitam as casas espíritas vão procurando uma mensagem de um pai que está no outro plano, da mãe que está no outro plano, principalmente do filho que está no outro plano, dos irmãos. E quando eles não recebem, eles ficam decepcionados com aquela casa espírita que eles frequentaram e mudam de casa querendo saber que se na outra vão receber, que também não recebem e também ficam decepcionados com a outra casa. Isso não depende só da casa espírita, daqueles que estão no outro plano. Isso depende do merecimento. Continua Emmanuel. Isso, porém, não passa de contrassenso. Quem poderá garantir a perpetuidade dos elos frágeis das ligações terrestres? Aí nós vamos lá em Joana de Ângeles, quando ela escreveu Constelação Familiar. Nem sempre o meu irmão terreno de hoje é meu irmão de outras épocas. Esse elo é muito frágil enquanto nós estamos na carne. O meu pai terreno hoje, talvez ele esteja em outra constelação familiar,
minha mãe, idem, e assim por diante com todos. O impulso animal tem limites, de acordo com Emmanuel. Ninguém justifique a própria cegueira com a insatisfação do capricho pessoal. Isso, a gente querer ansiosamente uma mensagem de um parente morto, é um capricho pessoal. O mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. O grande problema, no entanto, não está em requisitar-se a verdade para atender ao círculo exclusivista de cada criatura, mas na deliberação de cada homem quanto a caminhar com o próprio valor na direção das realidades eternas. As realidades eternas vão muito além daquilo que nós possamos imaginar. O rico e Lázaro nos mostra que o egoísmo nos prende a esse mundo terreno. E quando nós nos desembaraçarmos dos nossos laços frágeis, nós podemos ficar ainda nesse plano material. E como existem muitos Lázaros espalhados no nosso meio, sofrendo, mas resignados. Existem muitos ricos, vaidosos, orgulhosos no nosso meio. O rico e o pobre não são os valores amoedados, são muitos valores intrínsecos das pessoas, valores internos, valores que estão no íntimo. E que a doutrina espírita sempre prega a reforma íntima. Nós nos desapegarmos dos nossos bens, egoísmo, orgulho, vaidade, querer só para nós aquilo que nem é nosso. Temos que viver com a matéria, porque nós somos corpo de matéria, mas procurarmos, como disse Jesus, construirmos o nosso tesouro no nosso coração. E assim, eu agradeço a atenção de todos e façamos agora uma prece de agradecimento pelos ensinos e pelos conhecimentos, já com o pensamento elevado em Deus, em Jesus. Agradecemos, Senhor, os ensinamentos que nos foram transmitidos, que possamos aproveitá-los, que possamos distribuir estes ensinamentos àqueles que se aproximam de nós. E que possamos também, Senhor, nos evangelizarmos e espalhar o Seu Evangelho para todos os que se aproximarem de nós. Que assim seja.